Nessa noite nós vamos falar de um tema muito pouco debatido no meio cristão. Nós estamos com essa palavra profética para o ano de 2018, palavra de recompensa. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, algo que eu vinha orando e meditando sobre esse tema da recompensa, nesses dias que a gente teve de férias. E o Senhor me colocou muito forte no meu coração uma situação de que pode, sim, impedir com que a recompensa do Senhor recaia sobre a tua vida nesse ano. Com que a recompensa, a bênção do Senhor te alcance. Nós vamos falar nessa noite sobre como lidar, como verdadeiramente, como sabiamente lidar com o sofrimento. Você sabia que muitas pessoas não recebem aquilo que Deus planejou, não recebem o melhor de Deus, porque não sabem lidar com o sofrimento? A sua atitude diante do sofrimento é uma atitude que te desaprova, é uma atitude que faz com que as bênçãos sejam impedidas na tua vida. Então nós vamos falar nessa noite sobre sofrimento. Mas que tema difícil, que tema complicado para trazer justamente no início de ano. A gente vem para a igreja muitas vezes para ter uma palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento. E o pastor vai pregar essa noite uma palavra que fala de sofrimento. Já parece que nos vem um peso sobre a nossa vida, né? Mas igreja, é necessário a gente poder ter um entendimento mais profundo sobre as coisas de Deus. Um entendimento mais profundo acerca da palavra de Deus. Como eu disse no início, esse é um tema que muito pouco é pregado, porque é um tema que não dá ibope, é um tema que não atrai as pessoas para dentro da igreja. Mas como eu disse, é um tema altamente importante, extremamente importante na nossa vida, porque todos também estamos debaixo do sofrimento. O texto base para nós nessa noite se encontra em João 16:33. Convido a igreja a abrir sua Bíblia, João 16, verso 33. Antes de fazermos a leitura da palavra, convido que feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor amado Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, nos achegamos com alegria, Senhor, na Tua presença. Por mais um dia, mais uma noite, Senhor, podemos estar aqui, Senhor, na Tua casa, Pai. Na Tua casa para poder Te adorar, Senhor. Na Tua casa para poder sermos ministrados por Ti. Para podermos aprender mais, Senhor, das coisas que vêm do Teu reino, Pai. As coisas, Senhor Jesus, que trazem, Senhor, verdadeiro sentido para a nossa vida. As coisas, Senhor Jesus, que nos atraem à Tua presença. Senhor amado, nessa noite somos gratos porque Tu nos deste, Pai, paz, Tu nos deste saúde, Tu nos deste condições de estarmos aqui reunidos nessa noite. Paizinho, eu te peço que Tu venha e abençoe a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Prepara, Senhor, o coração aqui dos meus irmãos. Abre a mente, Senhor Jesus. Leva toda a mente, todo o coração cativos ao Teu senhorio nessa noite. Derruba cada fortaleza mental, Pai. Cada preconceito, Paizinho, que nós temos, Paizinho. Para que a Tua palavra, Senhor, possa fluir no nosso interior e nos trazer vida. Vida, Senhor Jesus. Nos transformar verdadeiramente, Senhor. Queremos aqui, Senhor, Te convidar. Te faça presente aqui agora, Pai, na ministração dessa palavra. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha boca, Pai. Para que eu não traga nada aqui que não venha de Ti, Pai. Nada que não seja da Tua vontade, Senhor, para a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, João 16, verso 33. A palavra nos diz: Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tende fé e bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, igreja? A palavra já nos adverte. Eu já vos preveni sobre esses acontecimentos. Nesse mundo sofrereis, tereis aflições. Veja que a palavra de Deus, ela aqui já nos adverte. Sim, nesse mundo, mesmo convertidos, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo entregando nossas vidas ao senhorio de Jesus, nós teremos aflições. Porém, esse é um tema que ele não é hoje pregado nas igrejas. O cristianismo de hoje não fala mais sobre sofrimento, sobre tribulação, sobre aflições, sobre angústia, sobre dor, sobre perda.
Mas quem de nós já não passou por isso? Ou quem de nós não está vivendo exatamente isso nos dias de hoje? Perda, aflição, sofrimento são concernentes ao ser humano, fazem parte da nossa vida, fazem parte. A palavra nos adverte: teremos nesse mundo sim aflições, mas nós somos mal ensinados. Quantos aqui já vêm de uma caminhada longa de fé? E quantos aqui nunca ouviram falar que, não, quando tu te converter, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo, tu vai ser chamado para ser feliz, para ter graça de Deus, para ter uma vida em abundância, para tu prosperar em todas as áreas da tua vida. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. É isso que vai acontecer com aquele que entrega a sua vida a Jesus. Sim, é verdade, mas também é verdade, como diz a palavra, e a palavra, ela é a verdade, que nós também teremos aflições, mesmo pertencendo ao reino de Deus. Também teremos aflições. E as aflições, elas estão sujeitas a todos, ao justo e ao injusto, ao puro e ao impuro. Teremos sim aflições. E de que maneira nós vamos agir diante das aflições? De que maneira já estamos agindo hoje diante da angústia, diante do sofrimento? Se a palavra nos adverte, você terá sim aflição. Pô, mas eu fui chamado para ser livre, para ser feliz. Eu só sei ser feliz. Eu quero receber o melhor de Deus. Eu não sei viver debaixo do sofrimento. Os cristãos contemporâneos têm uma dificuldade de saber lidar com o sofrimento. Como eu devo lidar com o sofrimento? Esse é o tema que nós vamos estar aqui debatendo nessa noite. A igreja, os profetas, os pastores, pouco pregam sobre sofrimento. Você já recebeu uma profecia de um pastor, de um profeta que disse que você passaria por sofrimento? Meu irmão, você vai sofrer. Meu irmão, eu vejo na tua vida angústia, eu vejo na tua vida dor, eu vejo na tua vida tribulação. Você já recebeu uma profecia dessas? Nós sempre recebemos profecias de que você será curado, você será abençoado, você será próspero, você será feliz. Nós não vemos hoje. Não vemos hoje. Mas se nós nos adentrarmos nas Escrituras, nós vemos quantos profetas, homens e mulheres de Deus que foram chamados para pregar a dor ao povo. Que o povo passaria por sofrimento. O povo teria que passar por angústia. O povo teria que passar por perdas. Mas hoje, nessa teologia positivista que a gente vive, os livros que são vendidos, os grandes pregadores, eles não pregam mais que o sofrimento faz parte do cotidiano do cristão. Não. O que lota as igrejas é dizer: vem para cá, aqui tu vai ser feliz, aqui tu vai ser mais do que abençoado. As profecias são simplesmente de bênçãos. A gente vê que sim, que é isso que tem feito com que as pessoas venham para as igrejas, que comprem livros, que estejam buscando a Deus, sempre com a esperança de que não, eu vou receber sim o melhor. E ninguém se lembra de que também Deus pode te mandar o pior. Parece difícil, mas Deus pode te mandar o pior. Você pode não entender isso nesse momento, mas a gente vai estar trabalhando esse tema e você vai ver como isso faz sentido. Deus pode sim também te enviar o pior. A vontade de Deus simplesmente, a palavra diz que ela é boa, agradável e perfeita. Sim, boa, agradável e perfeita. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento. A vontade de Deus não deixa de ser boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Vamos ver o que diz lá em Romanos 8, verso 28.
8:18. O sofrimento e a glória futura. Romanos 8:18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio pela manifestação dos filhos de Deus. Tem uma passagem também que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E há um entendimento errado, um entendimento que a igreja ela faz de forma leviana, onde ela pensa que, bom, todas as coisas cooperam para o meu bem, então, se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu vou ser sempre feliz, vou estar sempre bem, tudo coopera para o meu bem, sim, só que é uma interpretação parcial, porque todas as coisas boas, mas também todas as coisas difíceis, todas as coisas más, todas as coisas, e muitas vezes, o que mais coopera para o nosso bem são sim as coisas difíceis, são sim as coisas que nos trazem sofrimento. Essas são as que mais cooperam para o nosso crescimento. As coisas ruins, elas têm o poder de abalar a nossa estrutura, de nos tirar da nossa rotina, nos tirar da nossa mesmice de cada dia. E elas trazem sim muito mais transformação na nossa vida do que as coisas boas que nós já esperamos, as coisas boas que nós já estamos acostumados. Se você perdeu o emprego, se você perdeu alguém, se você for assaltado, se você estiver passando por dificuldade financeira, se você for ficar doente, daqui a pouco estiver lá, no leito de um hospital, pode ter certeza que você vai sentir muito mais a presença de Deus contigo, se você o buscar de coração, do que quando tudo parece bem. Na dificuldade, na perda, nós nos aproximamos mais de Deus, nós buscamos mais intimidade de Deus. A palavra nos diz que é melhor um lugar onde há luto do que onde há festa, porque ali se faz melhor o coração. Que palavra estranha, que palavra dura, mas é a verdade. Aonde há luto, ali se faz melhor o coração. O coração das pessoas hoje está envaidecido. As pessoas querem a vitória, querem a alegria, mas esquecem que o sofrimento faz parte, para quê? Para nos transformar. O sofrimento faz parte para que a gente venha crescer. O sofrimento faz parte para que a gente não siga a mesma pessoa. Se nós não passarmos por perdas, se nós não passarmos por sofrimentos, a gente não vai crescer, a gente não vai crescer espiritualmente, a gente não vai crescer como ser humano, a gente não vai crescer como cidadão, a gente não vai crescer como irmão, a gente não vai crescer diante de Deus. Então Deus age dessa maneira, muitas vezes ali, pela dor. Veja, essa é uma história verídica. Um homem, ele procurava a resposta: por que há tanta dor no mundo? Por que há tanto sofrimento? Por que tantas pessoas que estão aí sendo mortas, tendo suas vidas aí destruídas? E ele procurou essa resposta em vários lugares. Até que um dia, ele era americano, ele entrou numa clínica de leprosos. Acho que a palavra hoje moderna para lepra é a hanseníase, né? Se tem algum médico aí pode me ajudar, mas eu acho que é isso, é a hanseníase. Ele entrou numa clínica dessas, sem muita expectativa, mas ele foi lá ver, querer entender o sofrimento daquelas pessoas que tinham lepra nos dias de hoje. E ele lá ficou bastante dias lá com eles, convivendo, e ele foi entendendo que muitas daquelas pessoas, elas se feriam, elas perdiam mais, porque elas não tinham mais sensibilidade no seu corpo. A lepra faz com que você perca a sensibilidade, a dor. Eles não sentiam mais dor. Como eles não sentiam mais dor, eles faziam coisas que estavam prejudicando ao seu corpo sem perceberem. Por exemplo, um lá, ele
era alguém responsável pela limpeza, ele limpava as coisas, e ele segurava aquele esfregão com tanta força, que a sua mão, ela era uma mão em carne viva, porque ele não percebia que a força que ele aplicava na sua mão, prejudicava a sua mão. Outros não tinham acessibilidade nos pés, nas pernas, batiam os pés nos cantos e tudo mais, e vários ali não tinham os dedos mais, os dedos tiveram que ser amputados, de tantas vezes que aqueles dedos, bateram num objeto. Aquelas pessoas foram tendo perdas do seu próprio corpo. Por quê? Porque não sentiam dor. Elas não sentiam dor, elas não percebiam a dor. Então, como não tinham dor, elas seguiam fazendo aquilo e estavam causando mal a si próprias. Mal a si próprias. Igreja, a dor, ela é um mecanismo de defesa que nós temos. Um mecanismo de defesa para que a gente não venha a se prejudicar mais, para que a gente não venha a cair mais, para que a gente não venha a pecar mais, para que a gente não venha se autodestruir, se afastar mais de Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos e nós somos convertidos, aquilo nos dói, aquilo nos machuca, e isso é bom, porque se aquilo está nos doendo, vai fazer com que a nossa atitude seja transformada e a gente não vai mais fazer aquilo de novo. Aqueles homens, aquelas mulheres, eles não conseguiam perceber que tinham que parar de fazer aquilo, porque eles não sentiam dor. Então veja que se o mundo, não houvesse dor no mundo, não houvesse sofrimento do mundo, seria bem pior. As pessoas, elas se acabariam muito mais rápido. Elas, na verdade, sofreriam muito mais. Então, igreja, veja, se você está passando por dificuldade, está passando por dor, se você tem realmente algo na sua vida que, essa dificuldade que eu estou enfrentando, eu tenho um problema físico, eu tenho um problema emocional, que eu não consigo superar, eu tenho um problema, sei lá, nas minhas finanças, tenho um problema com os meus familiares, isso pode estar trazendo vida para ti, isso pode estar trazendo transformação para a tua vida. Agora, de que maneira que você está agindo? De que maneira que você está interpretando a dor? De que maneira você está interpretando o sofrimento? A Bíblia, ela é recheada de exemplos de homens e mulheres que sofreram, homens e mulheres que passaram por grande dor, grande angústia, muitos problemas. E a gente acha que, eu sou filho de Deus e me assaltaram. Isso não podia ter me acontecido. Eu sou filho de Deus. E esses homens e mulheres tementes a Deus, heróis da fé, quantos problemas e dificuldades passaram, porque você não pode passar por um assalto. A minha casa daqui a pouco foi invadida agora nas férias, ou o meu carro eu bati, ou perdi um ente querido, ou estou acometido de uma doença, não sei o que vai acontecer comigo. Por que você não pode sofrer? O que te faz tão especial que você acha que você não pode sofrer? Não posso ser acometido de uma enfermidade? A gente vê tantos exemplos de pessoas que passaram sim por aflições. Vamos lá ver Salmo 34, 19. Peço que você abra sua Bíblia e vá acompanhando. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o liberta. Veja a palavra. Muitas são as aflições do justo. Por mais justo que você seja, por mais temente a Deus, por mais crente que você seja, muitas serão as aflições. E quando você superar essa aflição que você está passando hoje, virá outra. E amanhã virá outra. A palavra não diz sofrerá uma ou duas aflições. A palavra nos diz que nós sofreremos muitas aflições. O justo, os filhos de Deus, sofreremos sim muitas aflições durante toda a nossa vida. As aflições fazem parte de todos os seres humanos, crente ou descrente. O que nos diferencia é que antes de crermos em Cristo, nós recebíamos sim o preço do nosso pecado. O nosso pecado nos trazia sim sofrimento. Nós recebíamos sim o salário do pecado. Hoje, sendo libertos, sendo ensinados pela palavra, sendo ensinados
por Cristo, a gente vai sim se afastando do pecado, e a gente vai se livrando de muito sofrimento, de muita dor, que antes a gente tinha assim, que a gente enfrentava. Quantos aqui não buscaram o próprio prazer, contentamento no pecado, e depois receberam o pagamento daquilo, e te trouxe derrota, te trouxe sofrimento, te causou separação de pessoas? Mas esse é um sofrimento que eu não vou falar nessa noite. O sofrimento sim, que é resultado do pecado. Eu não estou falando desse sofrimento. Esse é um sofrimento sim que todos estão sujeitos. Mas eu estou falando de um sofrimento que muitas vezes vem da própria parte de Deus sobre a tua vida. O justo, muitas são as aflições do justo. Muitas são as suas aflições. Tu sofre, meu irmão. E tu não é um alienígena, ou um endemoniado, ou um descrente porque tu sofre. O teu irmão do lado também sofre. Ele também passa por dificuldades. Podem ser outras, diferentes das tuas, mas ele também sofre. E a gente vai vivendo uma teologia que parece que eu não posso sofrer, eu não posso passar por essas coisas. Não, parece que todo mundo está tão bem. Eu olho para as pessoas, eu olho lá no Facebook, eu olho no WhatsApp, está todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todas as famílias lindas, maravilhosas. Só eu que estou sofrendo. Por quê? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus não me quer? Será que eu tenho entristecido assim o coração de Deus e Ele não tem mais prazer na minha vida e Ele está me fazendo agora ser punido? Você não é um alienígena não, você não é um ET, você não é um endemoniado. Você é um filho de Deus. E como o irmão que está sentado ao teu lado, você sofre. E ele também. Nós sofremos. E nós vamos ver que quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai sofrer. Mais você vai sofrer. Em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Queria pedir para o irmão ler essa passagem. Filipenses 1, 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém. Veja, igreja, não somente crer, mas sofrer por Cristo. Somos chamados não somente a crer, mas também a sofrer por Cristo. Veja que muito se prega sim sobre crer, muito se fala nos dias de hoje sobre crer, mas e o que se prega sobre sofrer? O que você tem recebido de ensinamento sobre lidar com o sofrimento? Você sofre por Cristo? Faça uma análise nesse momento. Você sofre por causa do nome de Jesus? Você tem sofrido sim por Cristo? Aquele que mais crê, mais sofre. Aquele que mais crê, mais sofre. Aquele que pouco sofre, porque pouco crê. Se você sofre, é porque você ama o nome de Jesus, e você fica incomodado, você fica angustiado, quando você vê as pessoas lá fora, sem conhecerem o nome de Jesus. Isso te traz sofrimento. Quando você tem amor ao seu irmão, e você vê que a vida dele está em ruína, você sofre. Agora, se você tem uma vida indiferente, se você pouco crê, se você pouco ama a Deus, você não vai sofrer muito. Veja, igreja, a palavra de Deus, ela é clara e ela nos ensina com perfeição. Cristo, Ele é o nosso modelo. Será que Cristo não sofreu? Cristo, quanto será que Cristo sofreu nesse mundo? Cristo não amava ao Pai? Cristo não cria de todo o seu coração? E o quanto Cristo sofreu? Por que eu e você não vamos sofrer?
o que nos faz diferentes. Cristo, o nosso modelo. Cristo, ele passou fome, passou frio. Cristo foi perseguido pelos seus, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi torturado, ele foi pregado numa cruz. Por quê? Por amor a Deus, por amor a nós, por amor pela minha e pela tua vida. Pela minha e pela tua vida, sim, Cristo sofreu. Cristo sofreu por nós. O quanto nós temos sofrido pelas pessoas, o quanto nós temos sofrido por amor de Deus. Veja, como eu disse, o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus foi ao deserto, passou lá 40 dias, 40 noites, sendo tentado pelo maligno. O que Jesus sofreu antes da crucificação, sabendo que ele pagaria o preço por todo o pecado de toda a humanidade, ele chorou e suou sangue. Ele suou sangue, dos seus poros brotou sangue, de tamanha, eu imagino, angústia, peso, tormento na vida de Cristo, ao ponto de que ele estava ali orando, intimidade total com Deus, suar sangue. Sofrimento, igreja, sofrimento. Nós somos sim chamados a sofrer. Parece difícil, parece loucura. O pastor ficou louco. Como é que ele me diz uma coisa dessas? Eu sou chamado a sofrer? Sim. Cristo, nosso modelo. Você sim é chamado a sofrer. Como a palavra que o presbítero Maurício compartilhou, que não somente vamos crer, mas também sofrer por amor de Cristo. Como eu disse, aquele que muito crê, muito sofre. Aquele que muito crê, muito sofre. E se você quer ser um cristão acima da média, eu quero sim entregar meu coração completamente ao senhorio de Jesus. Eu quero ter a minha vida totalmente arraigada a Deus, completamente dentro da palavra do Senhor. Prepare-se, você vai sofrer e muito sofrer. Deus também promete que Ele será conosco por todos os dias da nossa vida. Ele não vai te desamparar e não vai te deixar sozinho no teu sofrimento. Tu não vai estar desamparado nesse sofrimento, mas sim, tu vai sofrer. Igreja, vá abrindo o seu coração e o seu entendimento para essas coisas. O sofrimento faz parte sim da nossa vida. E eu fico pensando que não, eu sou um filho de Deus, eu não tenho que sofrer. Não, eu recuso isso. Eu não quero essa palavra para a minha vida. A gente não pode escolher ser um cristão parcial, receber parte da palavra de Deus na nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos cristãos, a palavra inteira tem que fazer parte da nossa vida. Se a palavra nos diz que nós vamos sofrer, nós vamos sofrer, se nós amarmos a Deus. Eu te pergunto, Cristo, Ele fugiu daquilo que Ele ia passar? Ele tentou escapar? Ele tentou justificar, dizer, não, eu sou santo, eu sou filho de Deus, eu não posso passar por isso? Cristo tentou negociar com Deus? Não, Cristo enfrentou o sofrimento. Cristo foi de frente ao sofrimento, porque Ele sabia que o plano de Deus para a sua vida era Ele pagar o preço. E o plano de Deus na sua vida também é que você vá encontrar sofrimento na sua vida. Se você quer ser assim um cristão autêntico, o plano de Deus na tua vida também é o sofrimento. Se você quer ser um cristão autêntico, você tem que saber que por amor eu vou sofrer, por amor eu vou ter que negar a mim mesmo, por amor eu vou ter que trabalhar em prol das pessoas, por amor eu vou ser humilhado, por amor talvez eu vou ser espancado. Quantos irmãos e irmãs estão lá em países onde a igreja é perseguida e estão lá sofrendo, estão lá sim sendo perseguidos, estão sendo espancados, estão sendo humilhados. Quantos, eu acho que todos aqui viram aquele vídeo onde enfileiraram aqueles cristãos na beira da praia e o Estado Islâmico simplesmente degolou a todos. Mas aquele que negasse o nome de Jesus, aquele que
não fosse em frente ao sofrimento, esse se livraria. Mas aqueles homens, aquelas mulheres, eles não negaram a Cristo. Eles foram sim em direção ao sofrimento. Eles foram sim em direção à dor. Mas o seu galardão hoje é eterno. O seu galardão é eterno. O que Deus preparou para essas pessoas que ali não negaram o nome de Jesus, que foram fiéis até o fim, o galardão desses homens e mulheres é eterno. A gente já teve aqui a visita de missionários, missionárias, que muitas vezes estão lá passando fome, necessidade, frio, não têm recursos financeiros, estão necessitando da colaboração das igrejas para poder se manter lá, para poder manter o trabalho lá. Você acha que é fácil? Você acha que é tranquilo? E a gente vai vivendo muitas vezes uma vida acomodada, uma vida muito tranquila, serena, achando que isso é para os outros, isso não é para mim. Isso é para os outros, isso não é para mim. Mas não, isso também é para nós. Nós temos que aprender a lidar com o sofrimento. O quanto você tem rejeitado o sofrimento? O quanto você tem tentado escapar do sofrimento? Eu não estou falando, como eu disse, o sofrimento causa do pecado, mas eu estou falando do sofrimento que acomete a tua vida. Sim, é da nossa natureza tentar fugir. É da nossa natureza tentar escapar. Veja o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3:11. Paulo, um homem que era perseguidor da igreja, um homem que afligia dor e sofrimento à igreja, ele se converte e entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo, porque ele tem um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. E depois daquele momento, aquele encontro que ele teve com Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele foi completamente transformado. Mas ele abre o seu coração e ele diz para Deus, lá no verso 11, 2 Timóteo 3:11, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Contudo, de todas o Senhor me livrou. Veja o que a palavra nos diz: o Senhor livrou, mas o Senhor não impediu. Aonde ele passou, em todas as cidades, Icônio, Listra, Antioquia, e por onde quer que Paulo passasse, ele sofria. O couro pegava no lombo de Paulo. Ele sofria, ele era espancado, ele era preso, ele era perseguido, ele era humilhado, ele tinha que muitas vezes sair fugido. Por amor a Cristo, por amor ao nome de Jesus, por amor a pregar esse evangelho, que é o mesmo pregado desde a época assim de Paulo, e é pregado nos dias de hoje, e será pregado pela eternidade. Por amor a Cristo, Paulo sofria. Ele sofria. Cada viagem dele, cada vez que ele ia para fazer a obra de Deus, ele sofria. O verdadeiro cristão sofre. E eu vou repetir isso. O verdadeiro cristão sofre. O seu sofrimento não é algo específico só para a tua vida. Não é só tu que tem que passar por isso. O cristão sofre. Como eles sofreram, nós sofremos nos dias de hoje também. Lá no verso 12, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Você deseja viver com Cristo Jesus? Aqui ainda fala piedosamente com Cristo Jesus. Serão perseguidas. Serão perseguidas. Então, quando eu comecei ali no início falando de dor, de sofrimento, talvez muitos pensaram: estranho isso, vamos ver o que vem pela frente. Mas acho que isso não é para mim, não. Acho que essa palavra, tomara que acabe. Mas eu estou aqui nessa noite trazendo uma palavra para romper as tuas estruturas, para romper o tradicionalismo na igreja, romper essa teologia positivista que só fala de prosperidade, que só fala de bênção, que só fala de alegria. Não, a gente sim é filho de Deus e a gente vai receber sim o melhor da parte dele, mas também vamos receber
perseguição, também vamos receber dor, também vamos receber perda, também vamos receber sofrimento, porque isso também faz parte da vida do cristão. É um paradoxo, eu confesso. Buscar mais a Deus e mais perseguido ser. Veja que Paulo era um homem que tinha sua vida, depois que ele conheceu Jesus, sua vida totalmente entregue a Cristo. Ele só queria fazer a obra. Ele não tinha outro desejo no seu coração a não ser pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. E quanto mais ele buscava a Deus, quanto mais intimidade ele tinha com Deus, quanto mais santidade ele buscava, quanto mais a presença de Deus ele buscava, mais ele sofria. Não te parece um paradoxo isso? Pô, mas eu estou buscando santificar a minha vida, eu estou buscando que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, eu estou buscando intimidade com Deus, eu quero mais da vontade dEle na minha vida, e você vai sofrendo mais, e você vai passando por mais dificuldades, por mais tribulações. Sim, é um paradoxo, mas, como eu disse antes, aquele que muito sofre é porque muito crê, e aquele que muito crê, ele receberá a sua recompensa da parte de Deus. Amém? A palavra desse ano é recompensa. Se você quer recompensa, entenda que você precisará sofrer. Você precisará sofrer. Não é simplesmente uma recompensa, um oba-oba, o Evangelho de Deus. A vida de um cristão não é simplesmente paz e alegria, mas também é dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Serão perseguidas. Quantas vezes já riram de ti? Já riram da tua fé? Já te menosprezaram? Já te humilharam? Nunca? Pouco tu tem querido, pouco tu tem buscado a Deus. Se nunca, pouco. Se você tem passado por essas coisas, saiba que você está no caminho certo. Eu tinha um amigo lá na época da juventude, e ele dizia que ele tinha prazer em, no intervalo, abrir a Bíblia, na sala de aula, na sua carteira, abrir a Bíblia. E os coleguinhas dele, os colegas ali dele, caçoavam dele, ridicularizavam ele, riam, zombavam dele. E ele dizia, isso me trazia uma alegria, isso me trazia um conforto. Eu gostava que riam de mim. E quando eu vi esse testemunho dele, e eu era jovem, para mim aquilo não fez sentido. Para mim aquilo não fez sentido. Eu pensei, cara, tu é meio masoquista, pensei eu. Tu gosta de sofrer, meu? Tá maluco? A minha pequenez na minha fé me fazia pensar assim. Mas hoje eu vejo que não. Que ele sim sentia um prazer na perseguição. Porque ele sabia que se ele estava assim sendo perseguido, é porque ele estava incomodando, ele estava fazendo a diferença, ele estava testemunhando, ele estava agindo de maneira diferente que esse mundo, ele estava sendo ali sal para essa terra e luz para esse mundo. Ele estava ali mostrando que pode se viver de uma maneira diferente. Eu posso ter liberdade de cultuar o meu Deus aonde quer que eu esteja. Aonde quer que eu esteja. Mesmo numa sala de aula. Claro, no momento apropriado ele fazia no intervalo. Ele não ia estar ali meditando na palavra no meio da aula. Tem um tempo certo para todas as coisas. Mas assim é a Bíblia. Nós vemos os homens e mulheres como Moisés, como Daniel, como José, como Josué, como os discípulos, todos sofreram. Cristo, o quanto Cristo sofreu. Os discípulos todos, com exceção de João, tiveram uma morte terrível. Isso não se prega. Você tem que ser filho de Deus, discípulo de Cristo. Todos eles tiveram uma morte terrível, inclusive ser crucificado de cabeça para baixo. Teve sim essa morte. Eles sofreram por amor a Cristo. Eles sofreram. Imagina você, no lugar de Daniel, ser retirado, ter a sua terra conquistada e ser retirado e ser levado como prisioneiro para uma terra estranha, para a Babilônia, longe daí dos seus familiares, longe de tudo que você conhece, de todos os seus amados, e está lá, prisioneiro. Você acha que ele não sofreu?
tantos exemplos, tantos exemplos, tantos exemplos. Homens e mulheres que por amor a Deus, por não negarem a sua fé, sofreram. E nós achamos, não, nós somos a igreja do século 21. Nós somos a igreja do final dos tempos. Nós somos a igreja que vive hoje a plenitude da graça. A plenitude da graça. É isso que nós ouvimos dia e noite, incessantemente, na televisão, no rádio, nos louvores. E pouco se fala que sim, somos chamados a sermos a igreja do sofrimento. Porque se somos a igreja dos últimos dias, temos que ser a igreja mais ativa de todas. A igreja mais ativa, a igreja que mais anuncia a palavra de Deus, a igreja que mais faz a diferença, a igreja mais perseguida, a igreja mais perseguida, a igreja que mais sofre. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado para as nossas vidas. Sofrimento por amor a Deus. E veja que muitas vezes Deus vem com o sofrimento para a nossa vida, não apenas por perseguição, por sermos seus filhos, mas porque sim, precisamos sofrer para sermos pessoas melhores, nos tornarmos filhos melhores. E se uma criança não sofre na sua infância, não recebe o não recebe perda, tu fez isso, tu vai perder isso. Se ela não toma ali uma chinelada de vez em quando, que tipo de homem, de mulher vai se tornar? Uma criança que simplesmente recebeu o sim, uma criança que simplesmente foi tudo um oba-oba na vida dela, na infância, na adolescência. Que tipo de criança vai se tornar? Esses homens e mulheres que nós vemos aí, que estão no poder e que não sabem a diferença do certo e do errado, do que é corrupção, do que não é. Eles não foram trabalhados, eles não sofreram, eles não receberam não, eles não tiveram perdas. Se você quer sim ser uma pessoa melhor do que você é hoje, esteja aberto para o sofrimento que vem da parte de Deus para transformar a tua vida. O sofrimento que vem da parte de Deus para transformar a tua vida. Deus quer sim nos ensinar através do seu amor. A sua palavra é recheada de amor, recheada de amor. Ele quer nos ensinar através do amor, mas o nosso coração é duro, o nosso coração é enganoso, como diz a palavra. Nosso coração sim, muitas vezes precisa ser abalado, ter a sua estrutura rompida, para que a gente possa então aprender verdadeiramente a lição que Deus quer nos ensinar. Igreja, abra o seu coração para a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, mesmo que seja através da dor. Se você passa por uma dificuldade, eu não sei, veja um cadeirante. O que dizem para esse homem? Você tem que crer, você vai sair dessa cadeira, você será curado. Creia, você será curado, você vai levantar. E os anos passam, e aquele homem não levanta daquela cadeira. E o tempo passa, e ele não é curado. E o tempo passa, e ele segue ali, necessitando daquela cadeira de rodas. E daqui a pouco ele pensa, eu não fui curado, por quê? Tem um problema em mim. E daqui a pouco a depressão começa a tomar conta, daqui a pouco esse homem vai e tira a própria vida. Mas que palavras que ele recebeu? Apenas de que ele sim seria curado, que apenas sim ele poderia sim sair daquela situação. E eu não estou te dizendo que Deus não é poderoso para mudar toda e qualquer situação, que Deus é poderoso para operar milagres na tua vida, mas pode ser que não seja a vontade de Deus para a tua vida. A gente vai compartilhar uma palavra, 2 Coríntios 12, verso 7 até 11. A palavra pode ser um pouco cansativa nessa noite, um pouco extensa, mas é uma palavra de ensinamento. É uma palavra que talvez você nunca mais vai ouvir. Uma palavra que talvez nunca mais ninguém vai pregar. Ninguém mais vai falar de sofrimento para você. Mas nessa noite nós vamos falar. E eu quero que você saia daqui com o seu coração abastecido, cheio desse ensinamento. 2 Coríntios 12. Verso 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém, igreja? Veja aqui, Paulo falando aos Coríntios, e ele diz a Deus: Senhor, remove de mim esse espinho que eu tenho na minha carne, um problema, uma dificuldade, uma dor, uma doença. Eu não sei o que você passa, o que você sofre. Um espinho não simplesmente na pele. Se a gente já tem às vezes um espinhozinho pequeno na pele, já é algo dolorido, a gente não vê a hora de conseguir extrair aquilo. Imagina um espinho que chega à sua carne. Era esse o espinho que havia em Paulo. Eu queria pedir um irmão para trazer um copo d'água, por favor. Um espinho na carne. Esse era o espinho que havia em Paulo. E ele pediu por 3 vezes, ele rogou 3 vezes a Deus: Senhor, remove de mim esse espinho. Senhor, me cura. Senhor, me livra. Senhor, sei lá, eu não sei, qualquer problema que você esteja enfrentando, algo difícil, algo que dói na sua carne, algo que dói na sua carne. Ele foi perseverante, ele pediu sim por 3 vezes: remove de mim esse espinho, Senhor. E qual foi a resposta de Deus? Não, eu não vou remover o espinho da tua carne, mas a graça que eu te darei, ela vai te bastar. A graça que eu te darei será suficiente para você continuar, será suficiente para você continuar lutando, será suficiente para você ter uma vida assim agradável, para que você possa ser feliz, para que você possa prosperar, para que você possa continuar vivendo. Obrigado, Deus. A minha graça te basta. Deus muitas vezes não vai remover o espinho da nossa carne. E a gente fica se perguntando: mas por que, Deus? Eu não sou teu filho, eu não sou amado teu. Por que eu tenho que viver com esse problema? Com esse espinho? Muitas vezes a gente nunca vai ter a resposta disso. A gente nunca vai entender. Eu só sei que Paulo, com esse espinho na sua carne, foi um dos maiores evangelistas que já pisaram na face da terra. Paulo, com esse espinho na sua carne, foi um dos maiores homens de Deus. Foi as cartas que Paulo deixou, foi algo que eu não sei se algum outro homem ou mulher foi capaz de deixar isso para as futuras gerações. Foi capaz de ensinar com tamanha clareza as coisas acerca do reino de Deus, as coisas acerca do amor de Cristo. A minha graça te basta. Eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, eu vou te dar alegria, eu vou te dar aquilo que tu precisa para continuar, para perseverar, para não ficar pelo caminho. Eu vou te dar. A minha graça te basta. Eu não sei se você está sofrendo porque você está com esse espinho, ou se está te faltando a graça de Deus. A graça de Deus. Mas a graça, ela é de graça. A graça, ela é de Deus. A graça, ela quer se entregue a todos nós. A todos nós. A graça de Deus. O encorajamento, a fortaleza, o vigor, o ânimo. O ânimo. A graça de Deus te basta. Eu não sei o tamanho do seu sofrimento, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas a graça de Deus te basta para você continuar. Eu não quero dizer aqui que eu não creio em milagre, eu não quero dizer aqui que Deus não pode retirar sim esse espinho da tua carne, mas eu quero te dizer que muitas vezes isso não vai acontecer. E não é porque você é um infeliz, você é um coitado, você é um desgraçado, você não é amado de Deus. Não, é porque é o plano de Deus para a tua vida. O plano de Deus para a tua vida. Talvez você é uma pessoa melhor assim, com esse espinho. Eu não sei os planos de Deus. Nós somos como um pontinho perante um oceano, que é a sabedoria de Deus. A gente não entende, mas talvez se Deus tivesse retirado o espinho da carne de Paulo,
Será que ele não teria se desviado? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Eu não sei. Deus sabe, Deus sabia, e por isso Deus não tirou. Amém, igreja? Vocês estão me acompanhando? O sofrimento, ele faz parte da natureza de todos nós. De todos nós. A dor, sim, faz parte da nossa vida. O que a palavra vem para nos dizer é o quê? Conforta o teu coração. Consola, te consola em Cristo. Te consola em Deus. Te consola nele. A graça de Deus. Renova tuas forças no Senhor. Renova tua alegria no Senhor. Renova teu ânimo no Senhor. Segue lutando, segue perseverando, segue em frente. Segue cumprindo com a vontade de Deus na tua vida. Igreja, nós temos que aprender assim a vivermos muitas vezes com o sofrimento. E aprender como Jó aprendeu. Jó, ele não simplesmente ficou 10 horas no hospital. Jó não simplesmente perdeu um filho. Jó não simplesmente teve sua casa assaltada, seu carro batido. Jó não teve simplesmente, sei lá, uma doença no seu corpo. Jó perdeu 10 filhos. Você já perdeu 10 filhos? 10 filhos seus já foram tomados? Qual é o tamanho do teu sofrimento? Imagina um homem perder 10 filhos. Esse foi o tamanho do sofrimento de Jó. Jó 1, 21. Jó não conhecia a teologia positivista. Jó, ele por vontade de Deus, ele perdeu todo o seu rebanho, todo o seu gado. Jó perdeu todas as suas posses. Jó perdeu seus 10 filhos. Os seus parentes o abandonaram porque acharam que ele era um amaldiçoado. Jó perdeu tudo o que tinha, tudo o que possuía, tudo. Jó foi acometido das mais terríveis doenças, lepra por todo o seu corpo, chagas dos pés à cabeça. Esse foi o sofrimento de Jó. E aí lá, em Jó 1, 21, Jó exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja o tamanho da fé, da intimidade, do amor de Jó. Nu eu vim para esse mundo. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu estou indo embora. Sem nada. Sem nada. Sem nada eu cheguei. Sem nada eu estou partindo. Eu estou no 0 a 0. Estou no empate. Eu não estou perdendo nada. Eu estou no 0 a 0. Jó não murmurou, Jó não contestou, Jó não perguntou para o Senhor: mas por que, Deus? Eu não te amo de todo o coração? Por que tudo isso sobre a minha vida? Não bastou eu perder aqui o meu rebanho, minhas posses, minha área financeira, mas eu perdi também os meus filhos. Imagina você perder 10 filhos, 10 filhos serem tirados, morrerem, e você permanecer. Imagina a dor do coração de Jó, o quanto esse homem sofreu, e o que ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não importa a tribulação que eu estou passando, não importa a dificuldade que eu estou passando, não importa o sofrimento, louvado seja o teu nome. Jó não murmurou, Jó não contestou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja lá no verso 22. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. Jamais Jó culpou a Deus por revés algum. E às vezes acontece alguma coisinha na nossa vida e a gente já fica lá, todo sem estrutura, todo sem saber o que fazer.
minha casa foi assaltada, e agora? O que eu faço? Ah, meu filho está doente, e agora? O que eu faço? A gente fica totalmente ali desestabilizado, a gente fica ali totalmente sem saber o que fazer. Dobre o seu joelho e louve a Deus. Dobre o seu joelho e louve a Deus. Exalte o nome do Senhor, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na perda. Adore o Senhor. Jó era um homem que em nenhum momento murmurou. O quanto será que a gente tem murmurado? O quanto será que a gente tem falado mal, se queixado? Será que a gente é tão especial assim que essas coisas não podem acontecer sobre nós? Agora, o que aconteceu com Jó? Por ele ter tido essa atitude de adorador, essa atitude de não reclamar, de não murmurar. Veja lá em Jó 42, verso 5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te veem. Jó, depois de passar todas essas situações, ele declara: de fato eu já ouvido falar de Deus, do seu amor, das suas bênçãos, de quem Ele é, do Deus maravilhoso que Ele é, poderoso. Já ouvi tanto falar de Deus, e sim, eu creio. Mas agora, pela minha experiência, que passei com todo esse sofrimento, a experiência que tive com esse sofrimento, agora os meus olhos te veem. Um nível muito mais profundo de intimidade, um nível muito mais profundo espiritualmente, algo sobrenatural, algo que ele ainda não havia experimentado sendo um homem temente a Deus. Lá no início diz que Jó era um homem temente a Deus, um homem que praticava a vontade de Deus, que se afastava do mal. Lá no início de Jó diz isso, ele era um homem temente a Deus, se afastava do mal. E ele agora diz, mesmo ele tendo essas atitudes, ele sendo sim um filho de Deus, ele dizia que ele conhecia Deus de uma maneira, mas agora o nível de intimidade que ele tinha com o Senhor era completamente diferente, era completamente outro. Agora os meus olhos te veem, veem verdadeiramente quem tu és. Você quer ver a Deus verdadeiramente como Ele é? Você quer enxergar a Deus, amar a Deus, ter intimidade com Deus verdadeiramente como Ele é? Esteja disposto a sofrer, pague o preço, sofra por amor de Deus. Mas ali no final, o Eterno, nosso Deus amado, vendo tudo que se passou na vida de Jó, a atitude de Jó perante essa dificuldade toda, perante o nível de intimidade que Jó criou com Deus, lá no verso 12, lá no finzinho do livro de Jó, 42:12. Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou sua primeira filha de Yeminá, a segunda de Quetsiá e a terceira de Queren-Rapu. E em toda a terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó, e seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Tudo foi entregue em Jó em dobro. Tudo foi lhe acrescentado em dobro. Tudo que ele perdeu, tudo que lhe foi tirado, tudo que ele foi tomado, ele recebeu em dobro. Inclusive saúde. Ele viu até a 4ª geração após ele. A única coisa que não foi acrescentada em dobro era algo que não pertencia a Jó, que eram os filhos e filhas. Ele recebeu o mesmo número que ele tinha antes. Ele tinha 10 filhos que foram tirados, e depois ele recebeu novamente 10 filhos, porque os filhos não pertenciam a Jó, os filhos pertencem ao Senhor. A gente vê, igreja, que Deus sim, Ele tem sim a sua recompensa para nós. Ele quer sim nos recompensar, mas Ele quer sim ver a atitude do nosso coração,
diante da alegria, mas também diante da dificuldade, diante da bonança, da paz, da tranquilidade, mas também diante da tribulação, da perseguição, diante do sofrimento. Diante do sofrimento, como é que tem sido a nossa atitude? Eu pergunto novamente, como é que tem sido a nossa atitude? Se você passasse por 1/1000 do que Jó passou, será que você teria a atitude que Jó teve? 1/1000, uma pontinha do que Jó experimentou. Será que você dobraria o seu joelho e exaltaria o nome do Senhor, declarando que louvado é o nome de Deus? São coisas, igreja, que hoje não são mais faladas. A gente não recebe mais esse tipo de ensinamento. Mas é necessário abrirmos os nossos olhos para enxergarmos que sim, o sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da vida do cristão, para que possamos nos tornar pessoas melhores, ou simplesmente porque é plano de Deus para a nossa vida, ou simplesmente coisas que nós não vamos entender. Mas como o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor bastou para Jó, a graça do Senhor bastou para Paulo, a graça do Senhor basta para mim e para você. A graça do Senhor, tudo aquilo que Ele nos entrega, tudo aquilo que Ele tem para nos entregar a cada dia, aquilo que nós verdadeiramente precisamos, não o que o mundo tem para nos oferecer, mas o que Ele tem para nos oferecer. A graça de Deus, a força, o encorajamento. Você pode sim passar pela tribulação de forma agradável a Deus. Você pode sim passar pela dificuldade, pelo sofrimento de forma agradável a Deus. Agradável a Ele. Não murmure, não peque, não impeça a recompensa. Às vezes a gente está a um passo de receber a recompensa e a gente bota tudo a perder por uma atitude leviana, uma atitude vã, uma murmuração, uma queixa, um falso conceito, um entendimento de que não, isso não é para mim. Igreja, somos a igreja sim de Deus. Eu convido que você feche seus olhos.